Paz, queridos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos para mais um CRI, por isso falei. Tô voltando agora, né, a fazer os videozinhos. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, se inscreve no canal, compartilha, envia, né, para os amigos. Fica ligado aqui, se inscreve para estar sempre recebendo, né, os novos vídeos. Eu tenho, né, ficado um pouquinho mais devagar por motivos da Ellen, da nossa bebezinha. A Missinha tá dormindo no cantinho dela. Mas é isso, a gente sempre que possível, né, vai estar aqui, vindo aqui trazer algo para vocês. E hoje nós vamos falar de algo que eu tenho certeza que você também já passou, né, talvez intensidades diferentes, cada um passa de uma forma, mas que te apresentaram o Senhor, né, uma das formas que Ele usa para nos atrair para Ele. E tenho certeza que vai falar muito com você, então fica até o final, já se inscreve e compartilha. Então, queridos, um tema que o Senhor colocou no meu coração foi as dores que revelam. Como assim, Elida? Dores que revelam. E se revelam, revelam o quê, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza que você já passou por algumas dessas dores, dessas situações, e isso vai fazer total diferença na tua vida, você discernir, né, quando as dores, as situações difíceis que vêm, né, às vezes inesperadas, ou às vezes até algo que a gente buscou muito, mas veio de uma forma dolorosa, estão ali muitas vezes para revelar o Senhor a nós, né, o propósito do Senhor para a nossa vida, e muitas vezes até para revelar como o Senhor nos vê, quão forte nós somos e podemos ser nele, amém? E claro que, biblicamente, né, o modelo que nós vamos usar é Jó, amém? Além do meu próprio testemunho, que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês da experiência que eu tive, do porquê o Senhor falou sobre esse tema comigo, mas pela palavra nós temos Jó. Jó realmente foi um livro, né, que quando inicia o livro dele, Deus está elogiando ele. Deus está falando bênçãos, declarando bênçãos sobre o meu servo Jó. Você viu meu servo Jó? Está falando para o inimigo das nossas almas, que é Satanás, o anjo caído, que quis ser como Deus, né? O seu orgulho, que se igualar àquele que ele deveria estar servindo e adorando e honrando em amor. É bem parecido com muitas coisas que a gente vive hoje, não é? Não tem aquela pessoa que você às vezes admira, ou autoridade, às vezes teu pastor, que caminhou com você, que te ensinou tantas coisas, que te ajudou em tantos momentos, e conforme você vai vendo o crescimento e desenvolvimento dele, você pensa, mas eu também poderia, eu também faria, eu ainda seria isso, eu ainda faria assim, que é bem melhor. Não é verdade? Então, foi com um sentimentozinho assim que Satanás começou, né? Lúcifer, no caso, porque ele era um anjo de luz, né, que por querer começar a comercializar a sua ideia de que ele faria melhor, acabou corrompendo um terço dos anjos, né, e assim se tornaram anjos caídos. E hoje estão aí como príncipe desse século e tentando sempre contra a nossa alma, tentando sempre relativizar a seriedade da palavra de Deus no meu e no seu coração, tentando ocupar um lugar que deveria ser do Senhor. Por isso que nós temos que ter por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer a palavra dele profundamente te blinda, porque Jesus venceu Satanás no deserto só com a palavra, mas não com o básico que eu ouvia no domingo o pastor me falar, com o também está escrito, com a profundidade da intimidade da palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos ter sempre. Então, quando a gente vê Jesus elogiando Jó no início, é engraçado, porque eu já ministrei sobre Jó na comunidade 5, né, onde hoje o Senhor confiou a mim e ao meu esposo estarmos cuidando para ele, né, estarmos à frente para ele, e teve, né, uns abençoados que não estão, hoje já seguiram cada um seu rumo, que chegaram a questionar como se não fosse bíblico aquilo que eu trouxe, né, tamanha religiosidade, digamos assim, né. E por que isso? Porque nós sabemos que Jesus falava daquilo que os discípulos ainda não eram, como se eles já fossem, amém? Todos nós sabemos disso. Ele falou para Pedro, Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ele declarou isso para Pedro quando o Senhor revelou para Pedro quem Jesus era, né? E Pedro já era essa pedra constante, firmada no Senhor? Não era. Ele estava a poucos momentos de negar Jesus 3 vezes, como se não o conhecesse, tamanho um cúmulo do absurdo, depois de ter caminhado com ele por 3 anos, e o próprio Jesus ter afirmado isso nele. Pedro, sobre você eu vou começar meu ministério, você vai ser o responsável em fortalecer, guiar e direcionar a minha igreja, o meu povo, as minhas ovelhas. Mas ele sabia que ele ia negá-lo, porque ele mesmo alertou Pedro sobre aquilo.
Pedro, depois que Jesus morreu, ele se dispersou também, voltou a pescar, ainda levou outros com ele, sobre influência, por quê? Porque Pedro tinha essa influência sobre ele. Então, o que acontece? Jesus falava daquilo que a gente ainda não é, como se a gente já fosse. Isso é um fato, amém? Nós conseguimos olhar Jesus e ver que ele fazia as coisas desse jeito, mas o Deus do Antigo Testamento, não. Eles são o mesmo, eles são um só. E Deus provocou, Deus intencionalmente começou a conversa, não foi Satanás. Foi Deus que começou a conversa, ele falou. Quer ver aqui? Certo dia os anjos vieram, no capítulo 1, ali a partir do versículo 6. Certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Jesus iniciou a conversa. Então acho que ele não sabe? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Não é porque Satanás se rebelou contra ele que agora ele precisa perguntar para ver se Satanás conta a verdade para ele. Ele continua sendo o mesmo. Ele sabe de todas as coisas. Ele iniciou a conversa. E perguntou o Senhor, e Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Porque como ele não é onisciente, onipresente, onipotente como o Senhor, ele tem que ir nos lugares para ver o que está acontecendo, para nos sondar e nos testar. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Deus iniciou a conversa. Deus queria instigá-lo a isso, para tornar Jó o que ele realmente era. Aquilo que o Senhor já via nele, mas ele precisava de uma dor que revelasse que ele realmente não conhecia o Senhor por inteiro e que ele realmente precisava desse encontro, dessa experiência para ser o homem íntegro, e realmente de respeito como ele dizia que ele era. Porque naquele momento ele era só externamente. A cidade o reconhecia, porém a sua família não. Ele não tinha os filhos temente a Deus, ele não tinha uma esposa que o respeitasse e respeitasse o Deus que ele servia, com certeza pelo péssimo testemunho que ele tinha dentro de casa. Então, você já conhece pessoas assim? Tenho certeza que você conhece. São os amores na igreja. Tudo que os irmãos pedem estão dispostos a fazer da melhor forma e sem reclamar. Mesmo que a pessoa faça de gato e sapato, te faça refazer 50 vezes, peça coisas absurdas, mas você tá sempre ali. Agora, em casa, experimenta pedir uma fruta quando você tá deitado, experimenta pedir para ir comprar alguma coisa que te faltou ali na hora de uma necessidade que você não lembrou quando tava na rua que precisava. Experimenta. Não é assim? Então... não era diferente com Jó, amém? E o que acontece? Então Deus começou, você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, e é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Isso tudo era o que o Senhor sabia que ele iria se tornar, e não o que ele já era. Aquilo ali, o Senhor gostaria de revelar a ele, que ele realmente fosse verdadeiramente aquilo, e não apenas essa aparência desse homem externamente para os de fora. E Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu pusestes um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico? Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente te amaldiçoará na tua face. Porque ele estava atrelando aquilo ali à superficialidade de Jó. Satanás sabia que é fácil você estar nessa conexão toda com Deus, ainda que era superficial, se você tem tudo ao seu favor, quando está tudo bem. Por isso que as dores realmente revelam a nossa necessidade do Senhor na nossa vida, porque se a gente não vai pela dor quando está tudo bem, na dor nós corremos para o Senhor, porque nós sabemos que precisamos de algo além daquilo que nós temos, no momento que nós mesmos nada podemos fazer. Nós não temos o controle de curar ninguém, de salvar um casamento, de fazer determinadas coisas. Só o Senhor pode, com a sua poderosa mão. Então a gente recorre a ele, mesmo que seja pela dor. Então as dores revelam muita coisa. E Jó era muito abastado. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Ou seja, não toque na sua saúde. Então Satanás saiu da presença do Senhor e ali aconteceu, Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu o rebanho, ele foi perdendo tudo que ele tinha. E daí o que aconteceu, foi vindo aquela enxurrada de notícias ruins para ele, e ele... eu acho que até foi aqui que ele falou, Deixa eu ver. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente aqui já reconhece que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que é algo que nos fortalece, que é usado, para nós que entendemos que a dor revela que realmente Deus tem que ser suficiente na nossa vida, mesmo que a gente perca entes queridos, como ele perdeu todos os filhos, os bens dele, tudo aquilo que ele possuía, ele entendia que era o Senhor que o deu. Se o Senhor o tomou, amém, bendito seja o nome do Senhor, ele continua sendo suficiente. Aí vem a segunda provação. Eles voltaram, os anjos voltaram à presença do Senhor, Satanás veio de novo, e o Senhor começou a conversa de novo.
De onde vem? Perguntou o Senhor, e ele respondeu: estava rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. E Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dar tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele, certamente te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. E Jó, sentado em meias cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: olha só, como ele não era um homem que realmente dava um testemunho de um Deus que ele servia realmente de forma íntegra dentro de casa. Você ainda tenta manter sua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó respondeu: você fala como mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso já não pecou com seus lábios. Aí veio os 3 amigos ajudar ele. Aí você pensa assim, ó, ele tá falando besteira, porque ele tá dizendo que Jó nunca errou, que Jó mesmo assim não pecou, não amaldiçoou, não isso, não aquilo, não aquele outro. Como que Deus estava testando ele se ele não fez nada dessas coisas que tu tá dizendo que Deus esperava que ele fizesse e tudo mais? Mas de certa forma, aquilo que Satanás disse, que por sua vida, né, o homem faria qualquer coisa, Jó acabou revelando muita coisa do coração dele, né? Ele não conseguiu imprimir nos filhos, e a palavra fala, se você ensina no caminho que se deve andar para os seus filhos, eles nunca vão se desviar dele, mas você precisa andar junto, você precisa ser o exemplo, não só a fala, né, daquilo que você acredita. Então Jó não conseguiu ser assim, ele era tão omisso que ele não ia confrontar os filhos do que os filhos faziam festas com as próprias irmãs. Então pensa, né, como isso era, porque ali detalha que a festa era entre os irmãos. E ele sacrificava depois dessas festas, porque já imaginava que eles pecaram contra o Senhor, mas ele não os confrontava como um pai deveria fazer, ele era omisso. A sua mulher, a declaração dela mostra que ela não era temente ao Senhor, por quê? Porque se teu Deus e morre, é porque realmente não era aquilo que ele trazia para dentro de casa, não era um bom testemunho de um Deus que chamasse a nossa atenção para servir. Por quê? Porque você ganha o seu cônjuge com as suas ações diferentes, você atrai o seu cônjuge ele querendo viver aquilo que você vive, aquilo que você expressa, aquilo que você tem, aquilo que você se comporta, a forma que você vive hoje. Isso atrai as pessoas, por isso somos sal e luz. Nós trazemos luz para as pessoas e deixamos um gostinho de quero mais, quero conhecer isso que você vive. Mas Jó não tinha nenhuma dessas coisas dentro de casa. Então, além disso, né, além de ter a sua família, que são as primeiras vidas que o Senhor vai nos cobrar, totalmente fora e perdidos da presença do Senhor pelo seu mau comportamento, ele ainda, no capítulo 3, ele começa a botar para fora aquilo que ele realmente tem. Ele não temia verdadeiramente o Senhor, ele temia a sua própria vida, ele temia as coisas que poderiam acontecer consigo mesmo, era medo e não temor, são diferentes as coisas. Então aqui, né, no discurso, no capítulo 3, ele começa ali no versículo 3, olha só se isso é coisa de uma pessoa que teme o Senhor, que é íntegro de coração, né, e que tem todas essas qualidades que o Senhor disse dele, para você ver como ele realmente falava de Jó de uma forma que ele queria que ele se tornasse, mas que ele ainda não era, porque Deus conhece o nosso coração, ele é o único que só no nosso coração nos conhece. Então olha só, apagado seja o dia em que nasci e a noite que fui concebido. Você acha mesmo que uma pessoa que teme o Senhor, que se importa com as pessoas, com a sua mãe, com a sua família hoje, com a sua esposa, com seus filhos, que é a família que ele formou, as pessoas que ele ajudou, os empregados que ele tinha, então, acho que uma pessoa que tem amor pela sua família e teme o Senhor que o deu a vida, né, que realmente atribui tudo a Deus, ele vai falar, amaldiçoado seja o dia que eu nasci? Claro que não. Mas ele estava botando para fora a sua indignação, aquilo que estava oculto, escondido e muito bem escondido ali. Transforme-se em esse dia em escuridão. Deus lá do alto ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. Olha só, isso não é coisa de alguém que teme o Senhor. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda alegria. Jesus, salva. Amaldiçoe esses dias os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Amaldiçoado seja esse dia por não fechar o ventre, olha só, por não fechar o ventre da minha mãe e por permitir que eu nascesse para presenciar todo esse sofrimento, olha isso. Porque eu não nasci morto, olha isso. Porque eu não morri ao sair do ventre, misericórdia de Jesus. Imagina a experiência da mãe. Eu já perdi 2 gestações, não desejo pra ninguém. Ainda que foi má formação, foi no início, mas a dor é a mesma. Agora, o filho nascer morto, não tem assim, não consigo imaginar, tudo pronto pra recebê-lo em casa e a mãe tem aquela notícia, a mãe tem essa experiência. É inimaginável essa dor. Mas ele desejou isso sem dó nem piedade, pensando só em si. Ele era egoísta.
Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz, pensando só em si. Sim, dormiria e repousaria. Pois na morte os perversos já não causam problemas, os cansados repousam. Por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? E olha só, o que sempre temi, olha só, o que ele sempre temeu não foi a Deus, né, por reverência, por sabedoria, né, de conhecer a Deus e tudo mais, não foi. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Ou seja, ele temia a mão do Senhor sobre ele. Ele tinha medo que realmente uma hora as coisas pesassem sobre ele. Ele recebesse o não do Senhor, como ele falou para sua esposa, vamos receber só o sim e o não de Deus, não. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não, ele tinha medo que essas coisas sobreviessem sobre ele, entende? Então ele não era genuíno ainda de coração. E Deus o trouxe justamente para o torná-lo, né? Então, isso são coisas, são revelações que o Espírito Santo nos traz, para que a gente tenha essa consciência nos dias de hoje. As dores vão revelar quem realmente somos dentro da gente, se realmente somos genuínos naquilo que declaramos para as pessoas, ou se a gente apenas faz um bom papel, um bom personagem. E se Deus quer te forjar para realmente ser aquilo que você ainda não é, para que você se torne aquilo que Ele projetou para você, mas você ainda não é, Ele vai usar a dor para revelar aquilo que você verdadeiramente é e para se revelar de uma forma diferenciada para você. Por quê? Porque toda essa dor que Jó passou, o que ela fez? Ela revelou justamente o Senhor para Jó, né? Jó acabou recebendo da parte do Senhor ali algo muito tremendo, né? Jó acabou falando, deixa eu ver aqui o capítulo que fala justamente que aqui em Jó 42:5, finalmente depois de tanta dor, o próprio Deus chegou a conversar com Jó, na verdade, por quê? Porque Jó questionou Deus de muita coisa. E Deus foi claro em falar para Jó assim, quem é você? Você estava comigo desde a formação? Você estava comigo desde as coisas? O que você participou para você estar se questionando, né? Querendo me questionar em alguma coisa. E colocou Jó no lugar dele. Como ele deveria ter feito com os filhos dele. Porque o pai que ama corrige. E depois de toda essa experiência que Jó teve, que Deus colocando ele no lugar dele, o que ele falou em Jó 42:5? Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, porque a experiência dele era superficial, para manter uma aparência externa, mas internamente, na sua casa e consigo mesmo, só ele e a sua família sabiam quem ele realmente era. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos, retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Então, Jó reconheceu que aquela dor revelou para ele realmente quem Deus era, realmente o que Deus tinha para ele, realmente quem ele era internamente, né? Deus colocou um espelho duro e profundo, né? Para que ele pudesse ver a sua alma, o seu interior, e restituiu ele muito mais do que ele tinha, tanto em bens como em rebanhos, em filhos. Deus fez muito mais do que ele pediu. Eu pensava, e com certeza dessa vez a formação da sua família e a administração dos seus bens foram diferentes, porque agora ele realmente tinha uma experiência real. Aquelas dores difíceis que ele passou revelaram de dentro para fora quem ele realmente foi projetado para ser, que era o que Deus queria, e também, claro, aquilo que o Senhor queria que ele entendesse, né? Que ele caísse em si, porque é o conhecimento que faz a sua transformação. Esses dias mesmo eu estava conversando com meu esposo sobre pessoas que passaram por determinados cursos e até hoje lidam ainda com a identidade distorcida e como isso é possível. É possível quando você não quer mudar, você não quer encarar a realidade, que aquilo ali não é para você. Você não quer se ver fora daquilo ali. Talvez você se apegou tanto àquela dor, você fez daquela dor a sua identidade e você realmente não consegue ser diferente. Você fez daquilo ali algo muito maior. E quão difícil é quando a gente torna essas dores a nossa identidade. Que a gente, isso impede a gente de encarar verdades difíceis e ver que há muito mais, há muita coisa além daquilo que a gente está acostumado, habituado, né, por ter tornado essa dor a nossa identidade. Porém, se a gente realmente insiste, né, se a gente realmente consegue se firmar em se permitir passar por esse processo de dor doloroso, de dor que revela, né, aquilo que somos, aquilo que fomos projetados a ser, aquilo que Deus fala a nosso respeito, que ainda não somos, vale muito mais a pena. Mas inicia-se em nós precisamos querer romper e viver esses lugares, amém? E falando da minha experiência, que foi o que gerou, né, a gente ter feito esse vídeo e esse tema, quando nós descobrimos a gravidez, né, foi questão de dias. A gente descobriu uma quarta-feira, acho que dá pra ver um pouquinho da Ellen, né,
Nós descobrimos numa quarta-feira a nossa gestação, né? E o que aconteceu? No sábado já, né? Sexta para sábado, eu já comecei a passar muito mal. Muito mal mesmo, assim, às vezes não conseguia levantar da cama, ou ia às pressas pro banheiro com enjoo, a ânsia, ficava todos os dias com ânsia, aquela sensação chata, né, e às vezes daí finalmente ia realmente, né, pro enjoo, mas às vezes ficava só naquela ânsia. Eu fiquei com uma fraqueza terrível, né, de precisar de ajuda para levantar, para fazer qualquer coisa. Meu esposo teve que assumir às pressas até a comida, que ele não era de cozinhar, era sempre eu que fazia, porque eu realmente não tinha condições, né, de fazer nada. Eu realmente foram 3 meses bem, assim, difíceis, digamos assim, né. Só que o que aconteceu? Nas 2 semanas que a gente ficou se virando com dores aqui em casa, com essas dificuldades todas, sem ir no médico, sem procurar ninguém, sem ir na farmácia, sem nada, o Senhor trouxe essa luz para nós, né, que essas dores que eu estava sentindo, estava revelando que a Ellen estava a caminho. Que dessa vez, pela terceira vez, a nossa gestação deu certo. Porque nas primeiras vezes eu não tive nenhum sintoma, né, nas 2 vezes que a gente gerou e foi para uma formação. Mas dessa vez era um sinal, essas dores eram um bom sinal. Um sinal de que nós estávamos gerando. Um sinal de que é aquilo que nós não estávamos nos programando, tá? Porque nós estávamos até nos cuidando. Então aí ele veio mesmo por um propósito de Deus. Porém, deu certo, aquilo que a gente um dia esperava viver em Deus mesmo, deu certo e veio, né, então a dor, né, que a gente sentiu, que a gente passou nesses 3 primeiros meses, realmente revelou o propósito, né, dessa gestação abençoada que a gente tem vivido, com a grande graça do Senhor sobre a nossa vida. Então, ele me trouxe esse tema por isso, né, dessas dores que nos revelam, às vezes, grandes propósitos, dessas dores que revelam o grande amor dele por nós, dessas dores que nos revelam que ele é suficiente para nós e ele precisa ser. Quando eu passei a perda do meu filho, foi isso que essa dor revelou para mim também, né, a dor do luto, da perda do meu único filho. Eu morava sozinha, então ele passou a se revelar de forma suficiente para mim. Eu costumava dizer que eu não tava mais nem sendo prensada, porque eu tava já esmagadinha no chão, que tinha que me juntar com pá, né, de tamanho a prensa que eu passei, tamanha dor que eu passei em relação ao meu filho. Mas porém, o Consolador, que é o Espírito Santo que está aqui conosco, ele me sustentou, ele se revelou de uma forma suficiente para mim, em todas as áreas da minha vida. Eu morava sozinha, não tinha um parceiro, não tinha um companheiro, mas eu não precisava ter, eu tinha o Senhor, né? Então às vezes você tá sozinho hoje, tanto homem como mulher, e você acha que você precisa de alguém, você precisa de uma pessoa para viver os planos de Deus e para estar satisfeito, estar plenamente feliz, que quando você viver, Deus apresentar alguém, você finalmente casar e ter uma relação, aí você vai ser feliz, aí você vai, não vai, sinto te informar, mas não vai, porque se nem você desfruta da tua presença, se nem você entende a solitude que é e a suficiência do Espírito Santo na sua vida, não vai ser com outra pessoa junto que você vai acessar isso, porque você vai casar, você vai se relacionar, claro, eu tô falando pra alguém que escolhe em Cristo, amém? Não pra alguém que realmente vai buscar qualquer oferta só para ter alguém, mas você que esperar uma pessoa em Cristo com detalhes de coisas que você pediu e realmente para o Senhor, para que seja uma pessoa temente a Deus, quando você encontrar essa pessoa, você vai ver que ela é falha como você, que ela não vai te suprir como você espera, que ela vai te frustrar também, te decepcionar. Então o meu esposo, ele já estava com o pastor, ele já era uma pessoa que eu tinha uma lembrança de ser um homem protetor, é um homem maravilhoso, mas se eu não lembro ele, que a minha linguagem de amor é tempo de qualidade, e tempo de qualidade inclui estar comigo, conversando com a Ellen, tendo o nosso tempo sem celular do lado, sem isso, sem aquilo, sem distrações, ele esquece, porque a gente tá o tempo todo junto. Então na cabeça dele esse tempo de qualidade já tá sendo suprido, ele não faz por mal. Mas eu preciso lembrá-lo que o tempo de qualidade é nós dois conversando, interagindo, falando da gente, falando da Ellen, da casa, dos nossos projetos, nós dois. Porque como também somos pastores à frente de uma igreja, se deixar, o nosso assunto sempre termina virando o ministério, os projetos e sonhos, enfim. Então, e tem vezes que só o Senhor mesmo, sabe? Vai ser só você e o Senhor. Dores e coisas que você vai passar só com o Senhor. Nessa fase gestacional, às vezes eu choro de graça, choro sem motivo, qualquer coisa que ele fale meio atravessado pra mim, que nem foi intencional, foi uma coisa nada a ver.
Pra você ver, esses dias ele falou assim, que bom que pelo menos você tá em casa, tu não precisa trabalhar, tu não tá assim, com um horário pra cumprir, né, tu pode descansar, isso é uma coisa boa, é verdade, mas eu chorei, eu recebi de uma forma diferente, entende? Então, ou seja, e essas coisas tu vai passar só com o Senhor, porque uma pessoa não vai entender as coisas que você tá passando ali, as coisas que você tá vivendo, porque cada um passa as coisas de um jeito. Então, ou seja, você precisa ter essa solitude, essa firmeza de centralidade, de suficiência em Deus, no Espírito Santo que habita em você, que é uma pessoa real, e não num homem, numa pessoa, num homem, numa mulher, porque eles vão decepcionar você, e não é culpa deles, é sua, de ter colocado sua expectativa no lugar errado, amém? E da mesma forma, por isso que essas dores, elas nos revelam muita coisa, né? Então, estar sozinho também vai revelar que você nunca mais vai estar sozinho se você aprender a conviver com o Espírito Santo como uma pessoa real. A comer com ele, a chamar ele para um café, a chamar ele para assistir um filme, a chamar ele para fazer as coisas que você gosta, caminhar, andar, passear, enfim. Tornar ele real na tua vida. Você não vai mais se sentir sozinho. Então, são dores que vão revelá-lo para você de uma forma íntima que, se você tivesse com alguém, talvez você não acessaria. Por quê? Porque a salvação e essa relação é individual, né? Ela não é coletiva. Então, você não vai chegar naquele grande dia, eu te conheço, porque você tem uma pessoa que ora muito e busca muito. Não é por associação, né? Nós somos um em Cristo quando casamos, porém, esse caminho de intimidade é individual. Então, queria deixar esse testemunho para vocês em relação a Ellen, né? Em relação à nossa gestação. Foi justamente as nossas dores do início das primeiras semanas, primeiros meses, que a gente passou em casa sem saber como agir, né? Mas de uma forma bem dolorosa, que caiu que o Senhor usou para abrir os nossos olhos, que aquilo que nós almejávamos, né? Que era um sonho para nós, que a gente talvez tinha até medo de viver de novo pelas duas perdas que foram dolorosas, fazer a curetagem é doloroso. O Senhor agora dessa vez, né, projetou e abençoou de forma perfeita, e Ellen tem nascido de forma perfeita, excelente, maravilhosa, para honra e glória do Senhor. Então, você que tem, né, se projetado para viver as coisas do Senhor, você que tem esperado nele, observe as dores que você tem passado. Perseguições do teu trabalho, perseguições da tua família, difamações, calúnias, tudo isso revela que você está sendo privilegiado e firmado e posicionado nas coisas do Senhor, que você realmente não está mais se moldando às coisas desse século. Isso é um ótimo sinal. Então, não se distraia, não se disperse, não abandone o Senhor, continue firme nele se todas essas dores estão acontecendo com você, porque esse é o grande propósito e vai valer muito a pena, amém? Deus te abençoe.